Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter um ímã para dinheiro enquanto outras vivem correndo atrás dele, sem nunca alcançá-lo de verdade? Não se engane, isso não é questão de sorte, é questão de princípios. Princípios que, infelizmente, a maioria das pessoas ignora, muitas vezes, por puro condicionamento mental. Vivemos numa sociedade que glorifica o esforço físico e desvaloriza o esforço mental. Nos ensinaram a trabalhar duro, mas esqueceram de nos ensinar a trabalhar certo. É por isso que você vê tanta gente exausta, cheia de boletos e sem nenhuma paz. Enquanto isso, existe um grupo, pequeno, mas estratégico, que entendeu o jogo por trás do jogo. Gente que, ao invés de correr atrás do dinheiro, faz o dinheiro correr atrás dela. E não, isso não tem nada a ver com trapaça, com esquema ou com privilégio. Tem a ver com conhecimento aplicado, com inteligência emocional e, acima de tudo, com princípios sólidos, daqueles que resistem ao tempo, à crise e à opinião alheia. São princípios que você encontra escondidos nas entrelinhas de provérbios, nas páginas de Quem Pensa Enriquece, na sabedoria de A Lei do Triunfo e nos relatos intensos de Mais Esperto que o Diabo. Mas ninguém fala disso, ninguém te ensinou isso na escola. E, para ser sincero, nem todo coach por aí sabe aplicar isso de verdade. O que vamos destrinchar aqui é o que os milionários fazem silenciosamente, e o que a maioria ignora por distração, falta de orientação ou medo de quebrar o ciclo. Hoje, você vai entender os 5 princípios da riqueza que transformam qualquer vida, mesmo que a pessoa esteja começando do zero. Não importa se você está endividado, frustrado ou cansado de batalhar sem resultado. A verdade é que a virada financeira começa na mente, ganha força nas atitudes e se manifesta nos resultados, quando você para de agir no automático e passa a viver intencionalmente. O que separa os ricos dos pobres não é o QI, não é o diploma e, definitivamente, não é o destino. É o conjunto de princípios que eles seguem todos os dias, como uma lei invisível, mas poderosa. E você está prestes a descobrir cada um deles. Se prepare, porque quando esse conhecimento entra, a velha mentalidade sai. E aí, meu amigo, minha amiga, o sucesso começa a ficar inevitável. Mas antes, comenta aqui embaixo para cravar esse compromisso com você mesmo. Eu escolho ser rico em propósito antes de ser rico em dinheiro. A riqueza verdadeira não é um carro de luxo na garagem, não é um salário alto, nem uma mansão à beira-mar. Riqueza de verdade é um estado de construção contínua, sustentado por princípios que operam como leis invisíveis. E aqui vai a verdade que poucos têm coragem de dizer: dinheiro é uma consequência, não o objetivo final. A maioria das pessoas, no entanto, está tão ocupada correndo atrás da consequência, que se esquece de plantar a causa. Esses princípios da riqueza não surgiram agora, nem são invenções de influenciadores recentes. Eles estão descritos, muitas vezes com outras palavras, em livros milenares como os Provérbios de Salomão. Estão nas entrelinhas do Salmo 1, que diz que tudo que o justo fizer prosperará. Estão detalhados na Lei do Triunfo, explicados com clareza em Quem Pensa Enriquece, e até desafiados em Mais Esperto que o Diabo, onde Napoleão Hill revela como a ignorância desses princípios nos torna facilmente manipuláveis. Mas por que quase ninguém fala disso com clareza? Simples. Conhecimento aplicado dá trabalho. Exige esforço mental, reflexão profunda e, acima de tudo, coragem para sair do piloto automático. E, infelizmente, vivemos numa era de distração constante. As pessoas querem o mapa do tesouro, mas não querem cavar. Esses princípios não são dicas ou truques rápidos, são como alicerces. Você pode até erguer uma casa sem eles, mas na primeira ventania, ou crise econômica, ela desaba. Já os milionários que construíram riqueza do zero, ou que multiplicaram o que tinham de forma sustentável, seguem esses princípios quase que religiosamente. Um dos maiores problemas da educação financeira tradicional é que ela foca só no técnico, planilhas, juros compostos e, até mesmo, economizar no cafezinho. Tudo isso tem valor, sim, mas sem o alicerce correto, a base mental, emocional e estratégica que os princípios oferecem, o castelo é de areia. Já viu gente que ganha na loteria e perde tudo em poucos anos? Pois é, faltava princípio, faltava mentalidade. Agora, atenção, existe uma diferença brutal entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que existem os princípios. Sabedoria é aplicar, é viver aquilo,
é incorporar no seu cotidiano com persistência, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E aqui entra o motivo de tantos desistirem no meio do caminho. Os princípios da riqueza não prometem gratificação instantânea. Eles não brilham como um atalho milionário no feed do Instagram. Mas quando aplicados com constância, funcionam como uma semente poderosa, pequena no início, mas impossível de deter quando começa a crescer. Vamos deixar uma coisa clara aqui, de mentor para aprendiz. A riqueza não é um evento, é um estilo de vida. Um estilo que começa com disciplina mental, que é sustentado por hábitos consistentes e que floresce com decisões bem embasadas. E isso não depende de onde você nasceu, da sua escolaridade ou de quanto dinheiro você tem hoje na conta. Depende da sua disposição em seguir um novo caminho. A boa notícia é que esse caminho está aqui, agora, diante de você. Os próximos blocos vão revelar os 5 princípios que moldam mentes milionárias. Eles não são mágicos, são lógicos e foram testados por grandes nomes da história, como Andrew Carnegie, Henry Ford e o próprio Napoleão Hill, e estão ao alcance de qualquer pessoa disposta a abandonar velhos padrões. Mas já te adianto, uma vez que você entender esses princípios, não vai mais conseguir fingir que não sabe. Vai olhar para o mundo ao seu redor com outros olhos. Vai perceber por que algumas pessoas prosperam enquanto outras vivem em ciclos de escassez. E o melhor, vai ter nas mãos o poder de escolher em qual grupo você quer estar. Agora, chega de teoria, vamos colocar os pés no chão firme. É hora de mergulhar no primeiro princípio que transforma vidas, muda contas bancárias e desperta um novo tipo de consciência, a mente treinada para prosperar. Não tem jeito. O primeiro território que você precisa conquistar é o da própria mente. Nenhuma riqueza duradoura começa com dinheiro. Ela começa com pensamento, e esse pensamento se repete, se reforça, se torna uma crença e, finalmente, molda uma realidade. Napoleão Hill bateu firme nessa tecla em Quem Pensa Enriquece. Ele não escreveu Quem Trabalha Duro Enriquece, nem Quem Economiza no Cafezinho Enriquece. Ele escreveu Quem Pensa. Mas não é qualquer pensamento, é o pensamento orientado, dirigido, persistente, focado em objetivos claros e alimentado por fé e desejo ardente. E é aqui que a maioria falha. Vive com a mente desgovernada, pensando no que não quer, ruminando problemas, repetindo frases de derrota e cercada por pessoas negativas. Resultado: a mente vira solo infértil, nada floresce ali, por mais que a pessoa se esforce. Treinar a mente para prosperar é um princípio, e não um luxo. É como afiar o machado antes de cortar a árvore. Tentar construir riqueza com uma mentalidade limitada é como tentar encher um balde furado. Você até consegue algo temporariamente, mas tudo escorre pelos buracos invisíveis da sua mentalidade. O primeiro passo para mudar isso é assumir o controle do que você permite entrar na sua cabeça. Isso inclui o que você assiste, lê, ouve e com quem você anda. Se você passa mais tempo ouvindo reclamação do que aprendendo com provérbios, por exemplo, adivinha o que vai crescer dentro de você? Escassez, medo, dúvida. Por isso, pessoas realmente ricas, e não estou falando só de dinheiro, mas de mentalidade e propósito, têm o hábito de alimentar a mente diariamente com conteúdo que fortalece, inspira e desafia. Elas leem livros como A Lei do Triunfo, escutam áudios edificantes, meditam em passagens como o Salmo 1, e escolhem com cuidado as vozes que deixam entrar no coração. Treinar a mente também envolve reprogramar crenças limitantes. Sabe aquela voz interna que diz, isso não é para mim, nunca vou sair das dívidas, já tentei de tudo? Ela não é sua, ela foi plantada. Por familiares, pela escola, pela mídia, por experiências ruins. E como qualquer praga, ela precisa ser arrancada pela raiz. Uma técnica poderosa é o uso de afirmações diárias. Pode parecer bobo para quem está no piloto automático, mas para quem entende as leis da mente, é ferramenta de transformação. Afirmações como: eu sou digno da riqueza. Eu estou criando prosperidade com sabedoria. A cada dia, minha mente se torna mais forte, mais clara e mais focada. Essas frases, repetidas com emoção e visualização, começam a substituir a programação antiga. Não é mágica, é neurociência, é prática, é Quem Pensa Enriquece na veia. Outro ponto vital: cuidado com o que você fala, a boca é a extensão do pensamento. E como diz um antigo ditado bíblico, a vida e a morte estão no poder da língua.
Pessoas que vivem dizendo tá difícil, nada dá certo pra mim, sou azarado, estão, sem perceber, regando suas próprias limitações. Agora, aqui vai um exercício prático, simples e poderoso. Por 21 dias, comece o dia com 5 minutos de leitura de um trecho de Mais Esperto que o Diabo ou de A Fórmula da Autoconfiança. Depois, escreva uma meta clara em um caderno e visualize ela sendo alcançada. Termine dizendo em voz alta 3 afirmações de prosperidade. Pode parecer pequeno, mas isso muda tudo. Você estará ensinando a sua mente que prosperidade é natural, possível e alcançável. Uma mente treinada para prosperar não é otimista à toa, ela é estratégica. Ela reconhece dificuldades, mas enxerga além. Ela valoriza o invisível antes que o visível se manifeste. E quando essa mente está ativa, ela se torna uma força imbatível, não importa o cenário externo. Esse é o primeiro passo, e é, talvez, o mais ignorado por quem vive esperando um golpe de sorte ou uma dica quente. Mas e as pessoas que são milionárias? Eles sabem, eles protegem a mente como quem guarda um cofre. Porque entendem que o maior ativo que possuem não está no banco, está entre as orelhas. Você quer saber por que tantas pessoas vivem rodando em círculos, mesmo depois de ler todos os livros certos, assistir vídeos motivacionais e até fazer cursos caros? Simples. Elas não sabem o que querem de verdade. É como entrar num carro com o tanque cheio, motor potente, mas sem destino. A viagem até pode ser longa, mas não leva a lugar nenhum. Os milionários, os de verdade, aqueles que construíram algo do zero, com suor e estratégia, têm um traço em comum, uma obsessão quase insana por objetivos claros. Eles sabem onde querem chegar, porque querem, e o que estão dispostos a sacrificar para conseguir. Não existe riqueza sem direção, e direção exige clareza. Aqui entra um dos pilares mais subestimados do desenvolvimento pessoal, a definição de metas. E não é qualquer meta, é meta com data, com números, com significado. É meta que faz o sangue ferver de vontade, não uma ideia genérica como quero ser rico. Isso não move ninguém. Agora, dizer quero juntar R$100 mil até dezembro de 2025 para abrir meu próprio negócio e sair do aluguel, isso sim é combustível puro. Napoleão Hill, em A Lei do Triunfo, fala sobre a importância de transformar desejos em metas organizadas. E reforça que só prospera quem sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. E, normalmente, o que vem é muito aquém do que poderia conquistar. Você já se perguntou por que alguns parecem alcançar em 5 anos o que outros não conquistam em 20? Porque esses poucos vivem com foco absoluto. Eles têm metas escritas, revisitadas diariamente, e organizam a rotina em torno delas. Eles respiram seus objetivos, dormem pensando neles, acordam motivados por eles, e se desviam de tudo que não contribui com esse progresso. Quero uma prova. Olha os provérbios. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre diligência, visão e planejamento. O plano do diligente leva à fartura. Está ali, claro como o dia, visão e trabalho caminham juntos. Então, como colocar isso em prática? Comece escrevendo 3 metas principais para os próximos 12 meses. Não escreva só o que quer, mas por que quer, por exemplo. Quero quitar todas as minhas dívidas até março porque quero dormir em paz e recuperar minha dignidade financeira. Quero alcançar R$10 mil mensais de renda passiva até o fim do ano para ter liberdade e passar mais tempo com minha família. Quero escrever e vender meu primeiro livro digital em 90 dias para compartilhar meu conhecimento e gerar renda escalável. Depois, divida isso em metas menores, mensais, semanais e até diárias. Isso transforma um objetivo distante em passos práticos, possíveis e palpáveis. Agora, aqui vem o ponto mais poderoso e mais negligenciado. Você precisa ser obcecado. Sim, obsessão, mas não a doentia, e sim a produtiva. Aquela que faz você eliminar distrações, que faz você dizer não para o que não está alinhado, que transforma a meta em prioridade número 1. A maioria vive apagando incêndios, tentando agradar todo mundo, e se perdendo em tarefas sem sentido. Quem prospera vive em modo sniper, olho no alvo, dedo no gatilho, foco absoluto. E lembre-se, as metas também precisam ser adaptadas, revisadas, mas nunca abandonadas. Persistência, como dizem Mais Esperto que o Diabo,
é uma das armas mais poderosas contra o fracasso. O diabo, no livro, não tem medo de talento, mas treme diante da persistência combinada com propósito. E, se você falhar em alguma meta, e vai falhar em algumas, é normal. Use isso como aprendizado, não como desculpa para desistir. Ajuste a rota, mas mantenha o destino. Todo milionário que você admira errou muito antes de acertar em cheio. E nunca subestime o poder de visualizar a meta realizada. Feche os olhos e veja-se vivendo aquele objetivo. Sinta, imagine, saboreie. Isso cria uma ligação emocional que transforma a vontade em decisão, e decisão gera ação. Em resumo, o segundo princípio da riqueza é viver com metas claras e uma obsessão sagrada por realizá-las. Quem não tem metas vive à deriva, quem tem metas vive com propósito, e quem vive com propósito move o mundo. Você já ouviu aquele velho ditado: quem falha em planejar, planeja falhar? Pois é, pode soar como clichê, mas dentro dele existe uma verdade que separa os amadores dos que realmente constroem riqueza. No mundo real, a sorte favorece os preparados. E se tem uma verdade incontestável sobre os milionários que construíram seu próprio império é essa: eles têm um plano. E seguem esse plano com persistência quase teimosa. E aqui vai a parte que derruba muitas crenças. Talento sem direção é como um carro potente sem volante. Ele pode até arrancar mais rápido que os outros, mas em algum momento, vai bater. Vai sair da estrada, vai parar no acostamento da vida reclamando que nada dá certo. É aí que o terceiro princípio da riqueza entra em cena: planejamento estratégico aliado à ação persistente. Mas o que isso significa na prática? Planejar não é apenas sentar com papel e caneta e fazer uma lista de desejos. É construir uma rota detalhada, é estudar, analisar, prever riscos, antecipar problemas e, mesmo assim, agir. Porque planejamento sem ação é só procrastinação disfarçada. Napoleão Hill bate forte nesse ponto em As Leis do Sucesso. Ele ensina que toda conquista significativa nasce de um plano bem elaborado, que é executado com disciplina e ajustado sempre que necessário. E se você estudou a Lei do Triunfo, sabe que os grandes realizadores tinham uma obsessão não só por metas, mas por planos bem estruturados. Agora, aqui vem a virada. Mesmo o melhor plano do mundo não vale nada se não for colocado em prática. E sabe qual é o maior vilão que impede isso? A tal da falta de persistência. No começo tudo é empolgação. A ideia é boa, a meta é nobre, o plano parece viável. Mas aí vem os desafios, os dias ruins, os atrasos, os nãos, as portas fechadas. É aí que muitos desistem, não porque o plano era ruim, mas porque não estavam dispostos a insistir mais do que o obstáculo. Quem enriquece de verdade sabe que ação persistente é o nome do jogo. E ação persistente não é agir só quando está motivado. É agir apesar da falta de motivação. É acordar, levantar e fazer, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. E se você olhar bem para os provérbios, vai encontrar lá um princípio eterno: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o diligente será plenamente satisfeito. A Bíblia não brinca quando o assunto é ação. Desejo sem atitude é só fantasia. A ação persistente transforma sonho em resultado. É aquele empreendedor que segue tentando, mesmo depois de 5 negócios falidos. É aquele escritor que envia o manuscrito para 30 editoras até conseguir um sim. É o investidor que erra, aprende, corrige e segue investindo com inteligência. São pessoas que entendem que a persistência não é um dom, é um estilo de vida. Mas atenção, persistir não é insistir no erro, aqui entra o papel do planejamento. Você deve ajustar a rota, mudar a abordagem, revisar os métodos. Mas jamais abandonar a direção. Um bom exemplo disso foi Thomas Edison. Quando perguntaram como ele se sentia após fracassar 1000 vezes tentando inventar a lâmpada, ele respondeu: "Eu não fracassei 1000 vezes, descobri 1000 maneiras que não funcionam." Isso é a essência do que chamamos de ação persistente aliada ao planejamento inteligente. Quer trazer isso para a sua vida agora? 1. Escolha uma área da sua vida para melhorar financeiramente. Pode ser controle de gastos, geração de renda extra ou investimentos. 2. Planeje ações específicas para os próximos 30 dias. Detalhe dias, horários e metas intermediárias. 3.
Agende essas ações na sua rotina como compromissos inegociáveis. 4. Revise o plano toda semana. Ajuste o que não está funcionando. Melhore. Aprimore. 5. Não pare, nunca pare, mesmo que o resultado ainda não tenha aparecido. E se em algum momento bater o desânimo, lembre-se do que Napoleão Hill ensina em Quem Pensa Enriquece: o ponto de ruptura é quase sempre o ponto de virada. Quem desiste, perde a bênção que estava a um passo. A riqueza não vem para quem planeja apenas, nem para quem age apenas. Ela vem para quem planeja com sabedoria e age com persistência feroz. Há um tipo de riqueza que vem antes do dinheiro, a emocional. E é curioso como poucos falam disso com seriedade. Afinal, de que adianta ter uma conta bancária gorda, se o coração é instável, se a mente desmorona diante de qualquer crítica, se o foco se desfaz ao primeiro sinal de distração? Riqueza que se constrói de verdade exige força interna, domínio próprio e uma disciplina que não depende do humor do dia. Sim, estamos falando de domínio emocional e disciplina férrea. O quarto princípio da riqueza, e talvez o mais difícil de aplicar, justamente porque ele não envolve fazer algo fora, mas construir algo dentro. Vamos direto ao ponto. Sem controle emocional, qualquer um sabota o próprio sucesso. E pior, nem percebe que está fazendo isso. É a pessoa que deixa a ansiedade controlar suas decisões financeiras, ou que investe por impulso, ou que entra em dívida por status. É o empreendedor que desiste do negócio porque uma crítica o abalou, ou aquele que perde o foco por causa de um relacionamento tóxico. Em Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill levanta uma questão profunda. Grande parte da humanidade vive como marionete do medo, da raiva, da preguiça, da dúvida, da indecisão. E ele chama isso de deriva, o ato de viver sem direção, sendo empurrado pelas emoções, sem clareza, sem consistência. Agora me diga, como alguém que vive à deriva vai construir liberdade financeira? É por isso que milionários de verdade, os que não herdaram, mas construíram, desenvolvem uma relação firme com suas emoções. Eles sentem, claro, mas não deixam o sentimento ditar as ações. Quando a raiva vem, eles respiram. Quando o medo aparece, eles estudam, analisam e seguem com cautela, não travam. Quando o desânimo bate, eles olham para o propósito, e não para o problema. Isso se chama autogestão emocional, e não se aprende da noite pro dia. É treino, é consciência, é observar a si mesmo com honestidade e dizer: não, eu não vou me deixar levar por isso agora. Eu tenho um plano, eu tenho um destino. E continuar. Mas só isso não basta. O outro lado da moeda é a disciplina férrea. Essa palavra assusta muita gente, mas vamos redefinir isso aqui. Disciplina não é rigidez. É liberdade com estrutura. É acordar cedo não porque é moda, mas porque você sabe que é ali, nas primeiras horas do dia, que o seu cérebro está mais fresco para pensar, planejar e agir. Disciplina é dizer não a prazeres momentâneos para dizer sim ao futuro. É deixar de comprar algo agora para investir no amanhã. É manter o treino quando o corpo quer sofá. É continuar estudando desenvolvimento pessoal mesmo quando o mundo diz que você já sabe o suficiente. E atenção, disciplina não é algo que você nasce com ela. Ela é construída com hábitos, com repetições conscientes, com escolhas feitas mesmo quando a motivação não aparece. A disciplina é irmã da fé. Ambas exigem que você continue mesmo quando não vê resultados. Em As Leis do Sucesso, Napoleão Hill afirma que os homens mais bem-sucedidos que ele entrevistou eram pessoas que não esperavam se sentir bem para agir, eles apenas agiam. Porque sabiam que o resultado vinha da constância. Quer um exemplo prático? Vamos lá. Imagine que você quer juntar R$10.000 nos próximos 12 meses para investir em um fundo que paga bons dividendos. Mas todo mês você sente vontade de pedir delivery, comprar algo por impulso ou fazer uma viagem rápida. Se você não tiver disciplina férrea, vai ceder, vai se sabotar, e daqui a um ano vai estar no mesmo lugar, frustrado, culpado, e dizendo que as coisas não funcionam para você. Agora, se tiver domínio emocional para dizer não ao desejo imediato, e disciplina para seguir o plano mensal de economia, sabe o que acontece? Em um ano você muda de patamar. E sabe o que muda primeiro? A sua mente, a confiança que você passa a ter em si mesmo, e isso, meu amigo, isso não tem preço. E como diz o livro dos Provérbios,
Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Controle emocional é mais poderoso que qualquer conquista externa. O milionário de verdade, aquele que segue os princípios eternos da riqueza, sabe disso. Por isso ele é calmo, focado, paciente, mas letal em suas ações. Ele pode parecer comum por fora, mas por dentro é um leão treinado. Ninguém constrói um império sozinho, pode até começar só, com coragem e fé. Mas no caminho, é preciso alianças, é preciso gente certa, ambientes férteis e trocas que elevam. Esse é o quinto princípio da riqueza: conexões certas e um ambiente próspero. E quem ignora isso, quase sempre, paga o preço da solidão improdutiva e da estagnação silenciosa. Pense comigo, quantas ideias brilhantes já morreram porque foram plantadas em solo infértil? Quantas pessoas talentosas desistiram porque estavam rodeadas de vozes negativas, zombarias, críticas, inveja e mediocridade? Não basta ter talento, disciplina e planejamento. Se o ambiente em que você vive é tóxico ou limitador, a riqueza terá dificuldades de florescer. Napoleão Hill já dizia em A Lei do Triunfo: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Pode parecer uma frase batida, mas é poderosa. Se você anda com quem reclama, pensa pequeno, não estuda e não investe, adivinha? Em pouco tempo você começa a imitá-los sem perceber. Agora, se você começa a se cercar de pessoas que falam sobre livros como Quem Pensa Enriquece, sobre ações, mentalidade, salmos, provérbios, hábitos de milionários, sua mente começa a se expandir. Você começa a se sentir incomodado em continuar pequeno. Isso é riqueza invisível, e talvez a mais poderosa de todas. E aqui vai um ponto crucial: ambiente não é só geográfico, é emocional e mental também. Não adianta mudar de cidade se você carrega os mesmos pensamentos sabotadores. O ambiente precisa mudar dentro de você também. Por isso, estar em grupos de leitura, masterminds, comunidades de desenvolvimento pessoal ou até mesmo ter um mentor pode ser a virada de chave. Veja um exemplo prático. Digamos que você quer melhorar suas finanças. Pode tentar fazer isso sozinho, claro. Mas se estiver em um grupo onde todos estão economizando juntos, estudando investimentos, lendo Napoleão Hill, discutindo estratégias e celebrando vitórias, sua evolução será 10 vezes mais rápida. Sabe por quê? Porque o ambiente reforça o comportamento desejado. Você se sente parte de algo maior, e isso gera consistência. As conexões certas também são vitais para abrir portas que sozinhos nunca conseguiríamos. Alguém conhece alguém que precisa exatamente do que você oferece. Mas para isso acontecer, você precisa se mostrar. Precisa se posicionar com verdade, com excelência, com fé. E, acima de tudo, precisa estar nos lugares certos. Milionários não desperdiçam tempo com conversas vazias ou amizades que drenam energia. Eles sabem que tempo é capital, e usam esse capital com sabedoria. E aqui vai um conselho de ouro: revisite seu círculo social, faça uma limpa se for preciso. Isso pode doer, mas é necessário. Se você convive com quem desacredita dos seus sonhos, tira sarro quando você diz que está lendo as leis do sucesso, ou zomba quando você recita um salmo de fé, pare agora. Isso é sabotagem disfarçada de amizade. Lembre-se, o ouro só brilha quando é polido. E para isso, você precisa estar entre aqueles que te desafiam a ser melhor, que celebram suas vitórias e te puxam para cima quando você pensa em desistir. Outro ponto: invista no seu ambiente físico também. Se o seu espaço de trabalho é desorganizado, escuro, barulhento, como sua mente vai operar em alta performance? Organize sua casa, sua mesa, seu quarto, coloque frases de impacto pela parede, tenha por perto livros como Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, um versículo de Provérbios. Crie um ambiente que lembre você do que está construindo. Ambiente é estímulo, e estímulo gera comportamento. Por fim, entenda, conexões e ambientes prósperos não surgem do acaso, eles são cultivados. Com intenção, com presença, com coragem. Às vezes é preciso se afastar de onde todos vão para andar na direção contrária, o caminho dos que venceram. E no silêncio do esforço constante, Deus conecta você às pessoas certas, no tempo certo, com os recursos certos. Agora que você conheceu os 5 princípios da riqueza, talvez esteja se perguntando: tá,
Mas como eu coloco tudo isso em prática no meu dia a dia? E essa é, sem dúvida, a pergunta mais poderosa que alguém pode fazer depois de acessar um conteúdo valioso. Porque teoria sem ação é só ilusão de movimento. A transformação real acontece quando o conhecimento desce da mente para as mãos e se torna hábito. A boa notícia é que você não precisa aplicar tudo de uma vez, basta começar com constância e intenção. Vamos recapitular, de forma prática e integrada, como usar esses 5 princípios para transformar sua vida. 1. Mentalidade de abundância como alicerce. A primeira coisa a fazer é identificar os pensamentos limitantes que você repete para si mesmo. Aqueles "isso não é para mim", "nunca vou ter dinheiro", "quem enriquece é quem nasce rico". Jogue fora essa herança mental, ela não é sua, ela foi colocada aí por outros. Substitua por afirmações conscientes. Comece o dia lendo provérbios, declare em voz alta frases de fé, e escreva em um caderno os princípios que você quer viver. Mentalidade não muda por osmose, muda por exposição constante a ideias elevadas. Coloque em sua rotina a leitura de livros como Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo e As Leis do Sucesso. Dedique 15 minutos por dia. Parece pouco, mas faz milagres com o tempo. 2. Visão clara e desejo ardente. Escolha uma meta, uma só, mas que faça seu coração bater mais rápido. Não adianta abraçar o mundo com os braços de hoje. Foque em algo que você quer muito, seja quitar uma dívida, montar um negócio, alcançar liberdade financeira ou até conquistar equilíbrio emocional. Depois, transforme essa meta em imagem. Crie um quadro de visão, escreva, visualize, ore por ela, fale dela como quem já vive essa realidade. Napoleão Hill deixou claro que o desejo ardente, quando misturado com fé, é o que transforma a realidade. 3. Planejamento com ação persistente. Pegue essa meta e quebre em partes. Sem isso, ela continuará sendo um sonho vago. Monte um plano semanal. O que você precisa fazer nas próximas 72 horas que te aproxime disso? Marcar uma reunião? Abrir um CNPJ? Criar uma planilha de controle financeiro? Seja prático. E depois, cumpra. Mesmo com medo, mesmo sem ânimo, faça, nem que seja um pequeno passo por dia. Um hábito poderoso é revisar esse plano toda semana e ajustar o que for necessário. Persistência não é rigidez, é insistência adaptativa. 4. Domínio emocional e disciplina. Você vai se frustrar, vai errar, vai querer desistir. Tudo isso faz parte do processo. Mas a riqueza só encontra aqueles que permanecem. E permanecer exige domínio emocional. Não se trata de ser frio, mas de saber a hora de sentir e a hora de agir. Crie rotinas de autocontrole, respiração consciente, meditação com salmos, escrita terapêutica. Não subestime o poder de pausar antes de reagir. Isso salva negócios, casamentos e jornadas inteiras. Já a disciplina, essa é simples. Faça o que precisa ser feito mesmo quando não quiser. É aí que mora a diferença entre os que sonham e os que realizam. 5. Ambiente e conexões certas. Olhe ao seu redor. Quem te inspira? Quem te puxa para frente? Com quem você pode conversar sobre crescimento, propósito, investimentos, fé, Napoleão Hill e desenvolvimento pessoal sem parecer um ETE? Se não tem ninguém ainda, procure. Entre em grupos, siga canais como este, consuma conteúdos que alimentem sua mente. E principalmente, ajuste seu ambiente físico. Crie um canto sagrado na sua casa, onde você estuda, escreve, sonha, planeja. Pode ser um canto da sala com um quadro, um versículo, um livro. Mas precisa ser seu templo de crescimento. Como colocar tudo junto? Reserve 1 hora por dia para você, só para você. Sem celular, sem distração. Nesse tempo, você vai ler um trecho de Quem Pensa Enriquece ou algo da Bíblia. Comece com Provérbios. Escrever suas metas e revisar seu plano da semana. Meditar ou orar por clareza emocional. Agir, mandar um e-mail, estudar, gravar, trabalhar, algo concreto. E por fim, revisar seu ambiente, deixe tudo no modo crescimento. Parece muito?
Mas são 60 minutos que podem mudar os próximos 60 anos da sua vida. Esses 5 princípios são como pilares. Separados, eles são fortes. Mas juntos, meu amigo, minha amiga, eles constroem catedrais de riqueza, liberdade e realização. Só depende de você colocar a mão na massa. Agora que você recebeu esse verdadeiro mapa dos princípios da riqueza, a pergunta que ecoa no ar é: o que vai fazer com tudo isso? Porque, veja bem, a diferença entre quem alcança o extraordinário e quem vive de justificativas está num detalhe simples: ação com propósito. Você não precisa de um QI acima da média, nem de um talento raro. Precisa de disposição, precisa de fome e precisa de fé. Como está escrito em Provérbios: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. E não estamos falando só de pobreza financeira, mas de uma vida estagnada, rasa, sem brilho. A verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é que o sucesso é mais simples do que parece, mas não é fácil. Exige repetição, persistência, clareza, inteligência emocional e, acima de tudo, uma rotina moldada por hábitos que funcionam. Por isso Napoleão Hill insistia tanto em definir um propósito principal e persegui-lo com uma obsessão positiva. O problema é que muitos ainda esperam por um sinal, um empurrão, um momento ideal. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido: o momento ideal não vai chegar, você é quem o cria, com o que tem, onde está, com os recursos que ainda nem sabe que tem, mas vai descobrir no caminho. Quer um conselho de amigo? Comece hoje. Simples assim. Volte nesse conteúdo, pegue um caderno, escreva os 5 princípios da riqueza e responda com sinceridade: o que disso tudo eu já vivo? O que preciso começar a praticar agora? Qual o meu próximo passo? Responda e se comprometa. Sozinho, no silêncio da sua casa, com uma decisão firme no coração. E se você sente que precisa de um espaço que te impulsione nessa jornada, você já encontrou. Este canal é mais do que vídeos. É uma comunidade de transformação, um lugar para quem está cansado de viver no automático e quer assumir o controle da própria história. Aqui, a gente fala de riqueza com base, fé com ação e sabedoria com propósito. Então, se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e fique por dentro dos próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais esses princípios, com prática, exemplos, orientações e novos caminhos. E já te deixo uma pergunta que vai te fazer refletir até o próximo vídeo. E se o que está faltando para sua virada for apenas a coragem de aplicar o que você já sabe? Te espero no próximo episódio. A jornada só está começando.